Muita gente acha que depressão é só tristeza, mas e se eu te disser que existem muitos sintomas que passam desapercebidos pela maioria das pessoas? Eu já atendi muitas pessoas que nem imaginavam que tinham depressão porque não sentiam aquela tristeza, mas os sintomas estavam lá atrapalhando a vida delas. Então hoje eu vou te mostrar 7 sinais que pouca gente sabe que são sintomas da depressão e que podem estar atrapalhando a tua vida nesse exato momento. E claro, no final, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para sair desse ciclo. E atenção, porque o sétimo sintoma é muito comum e quase ninguém sabe que é um sinal de depressão. E talvez você perceba que já tenha sentido algum desses sinais, mas tenha imaginado que, é só estresse, é só cansaço, não é nada, isso daqui a pouco passa. É importante que você saiba que a depressão não surge do nada. Ela tem várias camadas que vão se construindo ao longo do tempo. Então, se você perceber que você está com algum desses sintomas, é um sinal de alerta. E quanto antes você agir, mais fácil sair desse ciclo. O primeiro sintoma é cansaço extremo e uma sensação de falta de energia. É muito comum que pessoas que têm depressão sintam isso, mesmo com exames médicos estando normais e regulados. Inclusive, eu sempre falo que explicações médicas são muito importantes. Vitamina D, vitamina B12, tudo isso tem que estar em ordem, mas tem várias pessoas que têm depressão que estão com esses hormônios, vitaminas em ordem, inclusive tireoide, testosterona, etc., mas que mesmo assim continuam com esse cansaço extremo, com essa falta de energia. Por que que isso acontece? A depressão drena a energia. Você fica com a cabeça tanta coisa para pensar, tanta coisa para fazer, só que você não consegue, você não dá conta, você sente que você deveria estar fazendo mais, aí você entra num ciclo de autocobrança e no final da história a sua própria mente se torna cansativa. Você se cansa de você. Sinal número 2, falta de prazer nas coisas. Coisas que antes te davam prazer começam a não trazer mais prazer e você vai ficando cada vez mais desmotivado para fazer qualquer coisa. Então você vai assistir uma série ou você vai sair para um lugar que antes você gostava, aquilo começa a perder o brilho, você não acha mais aquilo interessante, mesmo quando você está perto de outras pessoas. Você acha tudo chato, tudo desagradável, as coisas começam a ficar sem graça. Isso é também um sinal importante. Isso acontece porque a depressão vai drenando a sua energia, você vai ficando com a cabeça cheia de problemas. Eu sempre falo que a depressão é um acúmulo de dores, tristezas, problemas, frustrações, insatisfações não elaboradas, não resolvidas na sua mente e na sua vida. Então, claro que a tristeza faz parte, mas tem outros sintomas. Então, todo esse acúmulo que eu acabei de falar vai fazendo com que em algum momento você comece a perder o prazer cada vez mais. Terceiro sintoma, esse é outro que pouca gente sabe. Olha só, você começa a esquecer de coisas. Tua atenção não é mais a mesma, tua memória, tua concentração, você começa a esquecer onde é que eu coloquei o óculos? Cadê aquela chave? Como é mesmo o nome do fulano? Nossa, esqueci do aniversário do meu melhor amigo. Você começa a esquecer de coisas. Claro que isso é um sinal, é um sintoma. Para a gente chegar no diagnóstico, a gente tem que ter vários ao mesmo tempo. Existem muitas coisas que levam a problemas de memória, inclusive questões hormonais, de vitamina, próprio TDAH, mas, inclusive, muitas vezes pessoas que têm TDAH também têm depressão. Só que esse sintoma não pode passar desapercebido. Inclusive, se uma pessoa está com depressão, ela nem pode receber diagnóstico de TDAH, porque a própria depressão causa esses problemas de memória e de desatenção, muitas vezes de forma mais intensa do que quem tem TDAH. A sensação é como se a sua mente estivesse sempre travada, com um nevoeiro, e cheia de coisas. E aí você não consegue se lembrar de coisas que muitas vezes são importantes, outras coisas que às vezes são mais triviais, como onde eu deixei a chave do carro, mas que quando tudo isso se soma, não é nem um pouco agradável. É muito comum, inclusive, que essas dores no corpo sejam causadas por tensão muscular. Além disso, o que também pode acontecer também é como enxaqueca. Só que tanto para essa enxaqueca, ou às vezes dor no estômago, a pessoa às vezes vai no médico e vê que não tem uma explicação física para aquilo, mas a pessoa sente aquela enxaqueca, sente aquela dor no estômago. Tem outra doença também comum que é a gastrite nervosa, que às vezes não tem uma explicação médica, não está ligado necessariamente à alimentação, mas tem emoções ruins, emoções tóxicas que você está sentindo que estão causando o quê? Estão causando uma intoxicação química no seu corpo que é causada pela sua própria mente, é causada pelas suas emoções negativas. O que que acontece?
Corpo e a mente são totalmente conectados, então quando a sua mente sofre, o seu corpo sente. O quinto sintoma se chama apatia. O que é isso? É uma sensação de que nada importa. Tanto faz, tanto fez, não importa se tá sol, se tá chovendo, se tá frio, se tá calor, se a minha esposa ou meu marido brigou comigo, também não importa, não importa como meu filho tá indo na escola, não importa que eu recebi uma bronca do meu chefe, não importa que eu recebi um elogio. Então a pessoa começa a não se importar com mais nada, é uma sensação de um grande tanto faz. O nome disso é apatia. E isso não necessariamente tem a ver com tristeza. Esse sintoma da apatia é muito comum, inclusive muito comum em homens. Homens muitas vezes não sentem essa tristeza, aquela dor esmagadora, avassaladora no peito que algumas pessoas sentem. Alguns sentem, claro, mas nem todos. Alguns têm essa predominância dessa sensação de apatia, como se tivesse completamente desligados todos os sentimentos, como se a pessoa estivesse já meio que fora do mundo e não se importasse com mais nada. Sexto sintoma, alterações no apetite. Tem pessoas que comem demais para preencher uma sensação de vazio que parece que nada preenche, aí a pessoa come, 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 entra numa compulsão alimentar, só que no final da história, aquele vazio continua sem ser preenchido. Por outro lado, existem também pessoas que param de comer. Por que que isso acontece? A pessoa às vezes perde a vontade até de se nutrir. Ela se desconecta do corpo dela com tanta intensidade que ela nem percebe que o corpo está com fome. Ela não sente fome, embora o corpo esteja, mas ela já se desconectou dela tanto que ela nem percebe mais a necessidade fisiológica da fome. E o sétimo e último, que eu falei para você no começo do vídeo, que é muito comum e pouca gente sabe, é irritabilidade e impaciência. E isso pode levar a explosões de raiva que são intensas, às vezes. Então, sabe aquela pessoa que, entre aspas, de repente surta, de repente tem uma crise gigantesca de raiva que pode ser verbal, pode ser física, ela pode quebrar coisas e até mesmo agredir pessoas em algumas situações mais extremas. Isso por si só já mostra que a pessoa tem depressão? Não. Isso por si só não, mas isso é um dos sinais. Por isso eu falei para você no começo do vídeo que se você se identificou com mais de 2 ou 3 sinais, é importantíssimo que você dê atenção para a sua saúde mental, porque isso já mostra que você não está bem. Principalmente se você sente tudo isso que eu estou dizendo com frequência. E isso pode ser depressão, sim. Então, você precisa saber que depressão é uma doença, não desaparece sozinha. Se você já sabe que você tem depressão porque já teve o diagnóstico e se identificou com isso que eu estou falando, é importante você saber que o diagnóstico importa, mas ele não é tudo. Além do diagnóstico, você precisa do tratamento. Se você ainda nunca se tratou, nunca fez terapia, nem passou por psiquiatra, e se você se identificou com esses sintomas, mas está na dúvida, então você precisa de um profissional para te dar o diagnóstico, mas mais do que o diagnóstico, você precisa do tratamento. Porque depressão tem solução, depressão tem mais do que tratamento, depressão tem cura, ao contrário do que muita gente pensa. Eu sempre falo que depressão tem cura, não tem imunidade, mas tem cura, você consegue superar sim todos esses sintomas e ter uma vida muito melhor, uma vida muito melhor do que você é capaz de imaginar nesse momento em que você está aí no fundo do poço. E se o conteúdo desse vídeo fez sentido para você, comenta aqui qual é ou quais são os sinais com os quais você se identificou e comenta também, eu quero saber o seguinte, o que que você pretende fazer a partir disso? Como você vai se mover para buscar lidar com essa situação? Onde está a solução para isso? O que que você pretende fazer? E a solução, eu sempre falo, é tratamento, terapia, com psicólogo e, em alguns casos, com psiquiatra também. Tem vários vídeos aqui no meu canal também, onde eu falo sobre várias coisas, assuntos correlacionados à depressão, que são assuntos importantes. Então, dá uma olhada nesse canal aqui do YouTube, no meu canal, para você olhar outros vídeos. Se você gostou também, siga meu perfil no Instagram, psicólogo Márcio Jansante. Se você tem interesse em fazer terapia comigo ou com algum dos psicólogos da minha equipe, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, 1299-776-6976. E claro, se inscreva também aqui no canal e ativa o sininho para você receber as notificações e não perder os próximos conteúdos. Então, se cuide e até o próximo vídeo.